E aí pessoal, Rick falando, tudo bem com vocês? E hoje eu vou estar trazendo um review aí de um mouse que a Fantech me enviou para fazer testes aqui no canal, o modelo UX3 V2, que é a segunda versão aí de um mouse que é bastante consagrado, bastante procurado para FPS competitivo, para jogatinas mais avançadas. É um mouse que o pessoal gosta bastante e agora ele está com uma nova versão que eles lançaram aí, acho que no começo do ano, se eu não me engano, e tem umas coisas novas bem interessantes aqui nesse mouse. Eu queria agradecer a Fantech por me enviar esse mouse e fazer esse review ser possível. Muito obrigado, Fantech. E no geral eu gostei bastante de fazer review desse mouse, eu gostei bastante de testar ele, é um mouse que tem um ótimo desempenho, sério, um dos melhores que eu já testei. E eu espero que vocês gostem do review, vamos lá. Aqui no unboxing a gente já vê que a Fantech sempre capricha na segurança do produto na hora do envio. O produto vem bem embalado no plástico bolha bem grosso. Abrindo a caixa já encontramos o mouse com uma apresentação bem bonita. E por baixo temos fits em PTFE extra e mais alguns papéis com agradecimento e manual de instruções. Então vamos ao mouse. O Fantech UX3 V2 tem um corpo bem parecido a vários mouses do mercado com um shape bem semelhante ao Zoe S2 e claro, a primeira versão do UX3. Em comparação com a primeira versão do UX3, nada mudou no design e no tamanho, a não ser o seu RGB que ficava nas costas do mouse e passou a ser uma faixa que fica na traseira do UX3 V2 agora. Ele continua com as mesmas opções de cores de antes, sendo preto e branco. Eu peguei a versão branca e achei muito bonito em acabamento fosco. O plástico também é de boa qualidade, não é o melhor material, mas ainda assim é muito bom. Ao apertar o mouse a gente não vê nenhum rangido ou rebarba. Eu também senti que esse mouse não transpira muito. Continuo tendo um bom grip no mouse sem ter que precisar limpar o mouse ou lavar as mãos. Referente aos botões laterais, eu não ligo muito que seja de uma cor diferente do mouse. Esse shape e tamanho combinam muito com a pegada claw para mim, que tem as mãos médias, cerca de 19 cm, mas se encaixa muito bem com a pegada palm por ser um mouse bem gordinho. Porém, acho que fingertip não fica tão legal, pelo menos para mim. Os botões utilizados aqui são Kailh GM 8.0, que pode ser considerado um upgrade em comparação ao anterior que usava Huano 50M. Eu acho os switches da Huano ainda continuam muito bom na primeira versão. Também é uma marca confiável dos switches, mas a diferença é que agora esses botões passam a ter uma duração de 80 milhões de cliques. Já a primeira versão do X3 era de 50 milhões de cliques. Mas não é só o tempo de duração que mudou com esses dois tipos de switch. Eles têm sons e pesos diferentes, sendo que eu senti esse GM 8.0 muito mais suave e leve, com um som bem mais baixo, abafado, que o do Huano 50M. E atualmente os switches da Kailh estão no hype. A maioria dos mouses high-end do mercado estão vindo com GM 4.0 ou 8.0, por serem switches duráveis com ótima resposta. Nesses botões eu encontrei só um pouquinho de P-Travel e Post-Travel menos ainda. Os botões também são bem firmes, eles não balançam muito ao forçar e ao mexer normalmente ele é bem sólido. Os botões laterais são bem legais, são bem firmes, não são soltados para fora e nem muito para dentro. Ele também tem uma textura diferente dos demais botões laterais que eu já usei e ele tem esse pequeno relevo que pode não parecer, mas ajuda muito. O scroll é ok, dá para sentir todos os degraus tanto rolando para cima quanto rolando para baixo e não sentir nenhum som ou sensação de rangido. Ele só tem um som de plástico mais alto quando rolado para cima. E ao apertar ele parece um botão principal, pelo menos é o que parece pelo som dele. E o botão de DPI, legal, parece que é durável. Se liga aqui no som dos botões. Falando do peso, é igualmente a sua versão anterior, pesando 69 gramas. Para ser bem sincero, essa nova versão podia ter um peso um pouquinho mais baixo que a sua versão anterior, pesando uns 61 ou 62 gramas, sei lá. Mas ainda assim continua um bom peso. O peso é bem distribuído, o mouse não cai para frente nem para trás, parece que o peso é bem concentrado no meio do mouse mesmo, na parte do sensor. O cabo aqui é feito de paracorde, eu não achei ele tão flexível assim. Na mesa ele fica um pouco duro e pode atrapalhar na hora da jogatina. Eu aqui usei o mouse bang e eu também recomendo para vocês usar o mouse bang para segurar o cabo. Os fits usados aqui são de PTFE puro e olha,
é o fit mais rápido que eu já usei até agora. Até tive que ajustar um pouco minha sense nos jogos porque ele é muito rápido mesmo. Além de ter esses fits do mouse, na caixa tem mais um kit para trocar caso esses desgastem. E o sensor é o PixArt PMW3389, sensor top de linha implementado em vários modelos dos melhores mouses do mercado e também no seu irmão mais velho. Por conta disso, o mouse tem um ótimo rastreio, sem nenhum erro, inconsistência ou aceleração. Nas minhas jogatinas, por cerca de uma semana, esse mouse não me deu dor de cabeça. Ele tem ótimos flicks e bom rastreio ao fazer microajustes na mira ou coisas do tipo. E fica uma ótima combinação com esses fits super rápidos de PTFE. 3 mortos. E por fim, o software aqui é bem completinho, vou deixar o link na descrição. Na primeira aba você consegue usar até 9 efeitos de RGB, aumentar ou diminuir a velocidade do efeito e aumentar ou diminuir o brilho também. Na aba de DPI você consegue customizar até 5 estágios de DPI, sendo de 100 de DPI até 16.000 de DPI. E você também consegue remapear todos os botões se você tiver interesse. Em Mouse Parameters, você consegue ajustar a sensibilidade do mouse, o que eu recomendo não estar fazendo pelo software, estar ativando ou desativando a precisão do ponteiro, o que eu recomendo desativar também, e aumentar e diminuir a velocidade do scroll, do double click e do polling rate, que vai de 125 a 1000 Hz, que chega ao máximo de 1 milissegundo de resposta. Você também pode estar ajustando o polling rate nesse botão debaixo do mouse, e cada cor é uma velocidade. Recomendo você estar deixando o mouse no verde, que é o mesmo que 1000 Hz. Por último, o Debounce Time, que eu recomendo você estar deixando em 4 milissegundos. Velocidades mais rápidas podem estar dando bugs e as mais lentas podem estar dando muito delay. Você pode setar algum macro na aba de macros, e aqui na aba de LOD é uma das coisas mais legais desse mouse, que é setar o LOD do seu mouse com a precisão que você quiser. Você pode selecionar 4 estágios e consegue ajustar o LOD de 0,5 até 2 mm de distância até o mousepad. Difícil encontrar um mouse com ajuste tão legal no LOD como esse. E é isso, gente, é um ótimo mouse com um ótimo desempenho, ele tem um preço legal, mas é aquela coisa, se você tem a primeira versão desse mouse, pode ser que não vale a pena você estar fazendo um upgrade para essa segunda versão. Mas para você que não tem um mouse aí muito bom ou que está estragando e quer um mouse de ótimo desempenho por um preço justo, esse UX3 aqui pode ser uma boa opção para você. E se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal para mais conteúdos de periféricos, tecnologia, de hardware. Me segue lá nas redes sociais para spoilers dos próximos vídeos. Você pode entrar também no servidor do Discord lá para conversar, tirar dúvidas, mandar sugestões. O pessoal lá é muito gente boa. E eu agradeço a todo mundo que ficou até aqui e até a próxima.